Quando a glória de Deus se vai, quando sai a glória de Deus, quando se distancia a glória de Deus. Meus queridos, tem um texto que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo número 4, versículo de número 20, diz o seguinte: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Isso aqui foi a esposa de um dos filhos de Eli, que teve um filho na dor, teve um filho depois de uma notícia muito ruim. Ela teve o filho, estava grávida, e quando as mulheres chegaram para ela, disse assim: olha, você teve um filho, um homem, se alegre por isso. E ela não fez nenhum caso, diz o texto sagrado. E ela colocou o nome do filho dela de Icabor. Ele vai se chamar Icabor. Icabor, em algumas traduções, Icabode. A glória de Israel se foi, porque a arca tinha sido tomada pelos filisteus, o seu sogro tinha morrido e o seu esposo também tinha morrido. E ela disse: a glória de Israel foi embora, saiu. Agora, essa glória, ela foi embora, não foi naquele dia, não foi naquele instante, teve um processo. A glória de Deus, ela não sai, sabe, de uma forma brusca. Tudo tem um processo. Para que a arca fosse levada pelos filisteus, foi preciso que Eli perdesse a visão. Ele perdeu a visão. Os seus filhos perderam o temor a Deus e começaram a fazer coisas terríveis. Se você ler do capítulo 2 até esse capítulo 4, quando ela coloca o nome do filho de Icabor, você vai ver o que esses rapazes fizeram. Eram os sacerdotes. O que eles fizeram? Esses rapazes começaram a pecar, a se prostituir. A Bíblia Sagrada diz aqui, eu quero ler esse texto aqui. Isso aqui é muito forte mesmo. Isso aqui chega, dói. No capítulo 2, no versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, tudo tinha importância para ele, menos Deus. Eles não se importavam com Deus. E diz mais aqui, no versículo de número 17, ele vai dizer o seguinte: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aqui eu não quero falar de oferta, de coisas oferecidas a Deus, mas quero falar de adoração. Então, simplesmente, eles rejeitaram a adoração a Deus. Quando a glória de Deus se vai, querida, as pessoas, elas vão valorizar o que não deveria ser valorizado e desprezar o que precisava ser valorizado. Então, elas simplesmente perdem aquela visão de Deus. Por quê? Porque não tem mais a glória. A pessoa desprovida da glória de Deus, ela vai abraçar, ela abraça qualquer coisa. Os filhos de Eli, eles estavam aqui no templo, e quando as pessoas chegavam para oferecer o sacrifício, segundo o rito do sacrifício, tinha primeiramente que oferecer o sacrifício, depois eles, como sacerdote, poderiam comer o sacrifício. Mas aqui não, antes que o sacrifício fosse oferecido ao Senhor, ele já pegava o sacrifício para eles. Começaram a se envolver com as mulheres, começaram a se envolver com as moças,
Começaram a se envolver com as mulheres no templo. Mas veja bem, no meio deles tinha um jovem chamado Samuel. E Samuel não se envolvia com as coisas deles. Samuel não se envolvia, sabe por quê? Porque Samuel carregava sobre ele a glória de Deus. Samuel carregava sobre ele a glória do Senhor. Ele não estava desprovido da glória. Ele podia muito bem ser um menino lá da idade dos filhos de Eli. Ele podia estar envolvido com eles, mas eles não se envolveram. Ou ele não se envolveu com eles, porque ele carregava com ele a glória de Deus. E a minha palavra para você hoje é essa: nunca deixe que a glória de Deus saia da sua vida. Nunca deixe que a glória de Deus se vá, porque uma pessoa sem a glória de Deus, ela abraça tudo que não pode ser abraçado, e ela ama tudo que não pode ser amado. Pense bem.